Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, como a gente combinou com vocês, né, pelo roteiro e durante as lives, vocês assistiram ao vídeo de raiz quadrada com a professora Maria Silvia, com uma primeira abordagem sobre o assunto. E para complementar essa primeira abordagem de o que é raiz quadrada, a gente precisa lembrar que a gente não conhece só os números naturais, a gente também conhece números racionais. Então, a ideia de raiz quadrada para números racionais é exatamente a mesma quando a gente fala de raiz quadrada de números naturais. A raiz quadrada, ou a radiciação, ela é a operação inversa à potenciação. Na potenciação, você pega um número e eleva a um valor, então você multiplica esse número por ele mesmo, o número de vezes que o expoente manda. A raiz quadrada te faz a seguinte pergunta: qual é o número que elevado a 2 me dá o valor que está dentro dessa raiz, certo? Então vocês viram isso na aula da professora Maria Silvia, na videoaula, e agora a gente vai expandir um pouco esse conceito. A gente vai aprender a calcular a raiz quadrada de números racionais. Mais uma vez, a gente vai ter duas opções possíveis. A gente vai poder extrair raiz quadrada de números fracionários, né? E de usar frações, e de números decimais. Mas, como sempre, a gente consegue transformar uma coisa na outra para facilitar a nossa conta, tá? Então, eu vou colocar, vou fazer, vocês vão ver que é uma explicação que vocês vão entender rapidinho. Eu vou colocar aqui um exemplo e aí a gente vai trabalhar com esse exemplo para vocês perceberem como dá para facilitar o procedimento de cálculo de raiz quadrada, beleza? Então, a gente vai trabalhar com buscar a raiz quadrada do número 0,36. Tudo bem? Bom, você vai me dizer, olha, Marina, se você me pedisse a raiz quadrada de um número inteiro, né, de um número positivo, de um número natural, seria mais fácil, porque é só eu buscar nas tabuadas o número que vezes ele mesmo dá aquele cara. Agora, eu não conheço tabuadas de número decimal. Eu concordo com você. Só que a gente pode pegar algumas particularidades de alguns números. Por exemplo, 0,36. Se a gente tampar esse zero, a gente tem um raiz de 36. Bom, nas tabuadas, quando a gente começa a buscar, a gente lembra que 6 vezes 6 é 36, certo? Se fosse raiz de 36, eu poderia dizer que a raiz de 36 é 6. Mas, percebem que eu estou multiplicando o 6 por ele mesmo, e o meu resultado, quando eu multiplico números decimais, o resultado tem o número de casas, que é a soma do número de casas da multiplicação, certo? Quando eu faço 0,1 vezes 0,1, eu vou fazer 1 vezes 1 e o meu resultado vai ter duas casas decimais, certo? Esse cálculo mental a gente tem discutido bastante durante as aulas. Nesse caso, a gente pode perceber esse tipo de coisa. Eu tenho duas casinhas decimais aqui. Então, quer dizer que quando eu faço a multiplicação, cada um dos meus fatores tem uma casa decimal só. Ah, mas então se eu fizer 6 vezes 6, dá 36. E aí é uma casa no primeiro fator e uma casa no segundo. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada é 0,6. Por quê? Porque 0,6 vezes 0,6 dá 0,36, né? 6 vezes 6 é 36, eu tenho uma casa do 0,6 e uma casa do outro 0,6, e totalizando duas casas decimais. Beleza? Tranquilo? Não é tão difícil assim. Mas aí você fala assim, Marina, não consigo ter essa percepção. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de trabalhar com fração. Tem um jeito de trabalhar com fração? Porque assim, a gente aprendeu a passar decimal para fracionário. Tem como fazer isso? E aí eu vou dizer que tem. E talvez facilite até mais. Quer ver? Vamos pegar esse exemplo mesmo, 0,36. Aí você vai falar, tá bom, eu gosto de trabalhar com fração. Qual é a fração que representa 0,36? Quando eu leio esse número, ele é 36 centésimos. Então, ele é 36 centésimos, ok? Eu estou buscando o quê? A raiz quadrada dele, beleza? Percebem que a fração inteira está dentro da raiz quadrada.
ok? Aí você fala, tá bom, qual é a regra agora? A regra é, quando eu tenho raiz quadrada de uma fração, para resolver, eu vou fazer a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Deixa eu fazer maiorzinho aqui para ficar mais visível para vocês. E acabou o nosso problema, porque aí a gente sabe tirar a raiz quadrada de número natural. Raiz quadrada de 36, a gente sabe que é 6. 6 vezes 6, 36. E a raiz quadrada de 100? Bom, 10 vezes 10 dá 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, qual é a raiz quadrada de 36 centésimos? É 6 décimos. Como é que eu escrevo 6 décimos em decimal? 0,6. Acabou meu problema. Beleza? Galera, percebam como a gente consegue trabalhar com o que a gente aprendeu para facilitar o que a gente está aprendendo agora. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Vem aqui comigo, ó. Agora eu quero calcular a raiz quadrada de 1,44, tá bom? Bom, de novo, posso tentar fazer da primeira forma? Pode, mas aí talvez seja um número que não seja tão bom assim de visualizar. Vamos passar para número fracionário? Como é que eu escrevo 1,44 em fração? Ah, escondo a vírgula, copio o número e divido por 1 e o número de zeros é o número de casas, certo? Você não lembra disso? Procura lá no canal o vídeo que fala sobre isso, ou pega lá no Classroom também, tá? Passagem de número fracionário para número decimal. Só que lembra, é a raiz quadrada de todo mundo. E o que eu disse mesmo? Bom, quando eu tenho raiz quadrada de uma fração, eu separo a raiz do numerador e a raiz do denominador. Beleza? Olha lá que bonitinho ficou agora. Vocês vão ver com o tempo que vocês vão se acostumar com alguns números específicos. Por exemplo, esse carinha aqui, ó. 144 é o resultado de 12 vezes 12. Beleza? 12 vezes 12 dá 144. Portanto, a raiz quadrada de 144 é 12. E a raiz quadrada de 100, como a gente já tinha visto, é 10. Ou seja, a raiz de 1,44 é 12 décimos, ou 1,2. Beleza? Percebam, se eu escondo a minha vírgula, eu tiro a raiz de 144. Só que como eu tenho vírgula, eu preciso pôr uma vírgula aqui também. Como eu vou ter duas casinhas, eu preciso ter uma casinha num dos fatores. Beleza? Eu, particularmente, prefiro fazer através da separação em fração e de separar numerador e denominador. Acho mais fácil. Se você consegue ter essa percepção de que esse número aqui tem uma raiz exata, que a gente por enquanto trabalhando com raízes exatas para números naturais, certo? Nos racionais, nem sempre a gente vai ter uma raiz exata. Isso a gente também já conversou um pouquinho. Mas como você percebe uma raiz exata aqui, né? Um quadrado perfeito, você pode fazer usando essa regrinha da vírgula. Mas não consegue dessa forma, faz usando a forma fracionária, não tem problema, ela vai dar certo também. Beleza? Eu queria só dar mais uma conversada com vocês sobre uma coisa que a gente também já falou algumas vezes. Lembra, toda vez que a gente aprende uma expressão, uma operação nova, a gente volta a rever expressões numéricas, certo? Bom, dessa vez, as expressões numéricas, elas vão entrar de novo para lembrá-los de que a ordem mudou um pouquinho na última discussão. Então, para expressões numéricas, e essa conversa é bem rápida, porque eu só preciso lembrar vocês de uma coisa importante. Para expressões numéricas, ó, vejam, qual era a minha regra? Primeiro eu tenho que olhar os delimitadores. Primeiro o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchete, depois a chave, certo? Então, a primeira ordenação
eu vou fazer parênteses, depois colchetes, depois chaves. Beleza. Dentro de cada um deles, eu vou ter a segunda ordenação, que é a ordenação por operações. A gente já aprendeu 6 operações diferentes. Tá vendo como nossa gama de operações está aumentando? Eu sabia soma e subtração, aí eu aprendi multiplicação e divisão, potenciação e raiz quadrada, que depois a gente vai aumentar para radiciação, tá? Raiz de outros índices, mas por enquanto a gente já sabe raiz quadrada. Então a nossa ordenação agora é, primeiro, potenciação e radiciação, ou raiz quadrada, tudo bem? Depois, multiplicação e divisão. E por último, soma e subtração. Certo? Sobre expressões numéricas, eu acho que é muito mais a gente treinar, tá bom? É mais treino. Então a gente vai conversar sobre essas ordenações durante as aulas e vocês vão ter exercícios para resolver. Mas vocês já sabiam que a potenciação ela vinha acima da multiplicação e da divisão. Então agora a gente também já sabe que a raiz quadrada vem junto com a potenciação. Beleza? Então lembrando, você pode fazer a transformação de um número decimal para um número fracionário para resolver uma raiz quadrada de número racional. Talvez fique mais fácil para você, é mais fácil para mim. E nas expressões numéricas, vocês vão manter a ordenação de parênteses, colchete, chaves, mas agora vocês têm potenciação e raiz quadrada para resolver em primeiro lugar, beleza? Bom, galera, espero que esse vídeo ajude um pouco a esclarecer as coisas para vocês. Proponho que vocês tentem resolver os exercícios das páginas 43 e 44 da apostila, tá? Podem tirar as dúvidas com a gente durante as lives ou pelo Classroom, se for o caso, ou e-mail. Vocês têm todos os canais de comunicação que estão abertos para vocês. Continuem estudando, o assunto vai ficando cada vez mais interessante, vai ficando cada vez mais legal. A gente está aqui para auxiliá-los nesse processo. Espero que estejam todos bem e saudáveis. E um abraço e bons estudos!